A paz, sejam bem-vindos. Quem for entrando vai sinalizando aí pra mim, vai me falando. Deixa eu botar aqui. Então, vai me sinalizando aí conforme forem entrando pra gente dar início à nossa escola dominical de hoje. Hoje a gente tá, acho que na nossa lição 18. Deixa eu confirmar aqui se é esse número mesmo. Não, 19. 18 foi semana passada. Hoje é a nossa lição 19. Então, conforme forem entrando, vai sinalizando aí pra mim nos comentários. Se tiver algum problema de áudio, pode falar também pelos comentários, que aí eu fico por dentro. Bem-vinda, Gláucia Paz. Já vai compartilhando aí com quem vocês estão sentindo falta, vai mandando para o povo o link para a gente dar início à nossa escola dominical. Hoje a nossa escola dominical tem como base o texto bíblico de Atos, então já abre a Bíblia lá em Atos 15, que nós vamos usar esse texto hoje. Vou aguardar uns minutinhos aí para o pessoal entrar. Bem-vinda, Pri. Vamos ver se tem mais alguém para entrar. Já vai compartilhando para a gente dar início. Esperar só mais um minutinho e a gente começa. Bem-vinda, Dayana. Como é que vocês estão? Priscila fez aniversário ontem. Parabéns, Priscila. Aniversariante da semana, do fim de semana. Bom, enquanto a gente espera o pessoal entrar, já vou fazer nossa oração inicial para a gente não atrasar muito, porque já são 5h10. Então, Senhor Jesus, nós nos colocamos agora na tua presença, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais um domingo, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, mais uma oportunidade, Senhor, de estudarmos mais da tua palavra, Senhor, na nossa escola dominical, Senhor, já tivemos a nossa classe de manhã presencial, a nossa classe dos juvenis e agora a nossa live, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelas oportunidades que, mesmo em meio às dificuldades e ao novo normal que nós estamos vivendo, Pai, o Senhor nos proporciona, Senhor, momentos de comunhão, Senhor, momentos de estudo da tua palavra, Senhor. Então, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Vai despertando, Senhor, cada filho teu que o Senhor quer que esteja nessa live, Senhor. Vai despertando cada filho teu para que esteja conectado com a gente neste momento, Pai. Me usa de acordo com o teu querer, Pai. E que tudo que eu fale aqui, Senhor, seja de acordo com a tua vontade, não a minha, Senhor. Prepara os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, para aprender, Senhor, e para receber mais de ti. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, Senhor, louvando e exaltando o seu santo nome. Amém. Bom, deixa eu ver se entra mais alguém. E como eu falei, hoje a nossa lição é uma igreja que não é uma igreja que cultua, é uma igreja que concilia. Uma igreja que cultua foi a última que eu dei. Hoje será uma igreja que concilia. E aí, como eu falei, não sei se já estavam todos aqui, a nossa. Hoje o nosso texto base é Atos 15. Então vai abrindo lá em Atos 15 a Bíblia de vocês. E aí, enquanto o povo vai entrando, vamos conversando um pouquinho aqui. Que quando a gente fala nessa palavra conciliar, uma igreja que concilia, o que isso significa para vocês? Quando eu falo a palavra conciliação, conciliar, o que vem à mente de vocês? O que seria viver uma igreja que concilia? O que seria ser uma igreja que concilia? E aí vocês podem ir escrevendo aqui nos comentários e depois eu vou lendo. Tem sempre um delayzinho por conta da internet,
Eu pergunto agora e chega um pouquinho depois para vocês, mas conforme vocês forem lendo, escrevendo, eu vou lendo. O que seria uma igreja que concilia? O que seria ser uma igreja que concilia? O que é essa palavra conciliar? Vai, chuva de ideias, vai colocando, vai escrevendo aí para mim. Bom, é, enquanto vocês vão escrevendo, vou dando a colinha aqui falando o que é conciliar. Conciliar. Obrigada, Glauci. Glauci tá dando os bisus aí. Conciliar tá ligado a viver em harmonia. Viver e ter uma boa convivência com outras pessoas. Independente de estarmos na igreja ou não, nós estamos no mundo e nós nos relacionamos com pessoas. Na casa que a gente vive, a gente vai ter vizinho, vai ter família dentro de casa, né? Então a gente vai estar sempre convivendo com pessoas. E conciliar está ligado a essa vivência em harmonia, a viver esses relacionamentos em harmonia e em paz, né? Porque nem sempre relacionar e conviver com outras pessoas vai ser fácil. Porque muitas vezes a gente vai sempre. Isso é normal, gente. Faz parte do ser humano. A gente muitas vezes vai conviver com pessoas que não pensam igual a gente. Ou então ouvem que quer escutar uma música alta e você não tá afim de escutar. Ou então pessoas no trabalho que pensam diferente de você. E nem por isso nós vamos viver em pé de guerra. E aí que entra a conciliação, né? Nós vivermos em harmonia. E é importante a gente lembrar sempre que Deus nos chamou a este mundo para que a gente se relacione com os outros. Jesus foi o nosso maior exemplo disso, né? Ele veio ao mundo e se relacionou com todos os tipos de pessoa. E nem por isso ele brigava com pessoas que discordavam do pensamento dele, mas pelo contrário, ele amava. E aí entra a questão da conciliação, porque mesmo que a pessoa não aceitasse, não recebesse o amor de Jesus, existia uma conciliação ali, eles não precisavam ficar em pé de guerra o tempo inteiro. Então, assim, por mais que a gente esbarre com pessoas, por mais que a gente tenha desavenças, nós devemos sempre buscar, né, essa conciliação. Porque se a gente parar para pensar de que a gente não quer se relacionar com quem pensa diferente de nós, como é que a gente vai espalhar o amor de Deus, né, para quem não conhece a Deus? Muitas vezes a gente vai ter que espalhar o amor de Deus, falar do amor de Deus para aquelas pessoas que são diferentes de nós, porque geralmente quem pensa mais ou menos parecido com a gente já entende que o amor de Deus é importante para nossa vida. Então, assim, seguindo o exemplo de Jesus, nós devemos aprender que os conflitos vão ter que ser conciliados e devemos achar soluções para os problemas, né? Para que a gente não viva em pé de guerra, mas que, pelo contrário, a gente consiga conciliar e conviver em harmonia com todo mundo que a gente encontra no caminho. A Dayana falou alguma coisa aqui. Ah, sim. Ela respondeu. Para mim, uma igreja que une. A minha pergunta foi: o que é uma igreja conciliadora? E a Dayana respondeu: para mim, é uma igreja que une, que é paciente e pacífica uns com os outros. Tudo bem. Bem-vinda, pastora Lídia. Isso mesmo, Dayana. Quando a gente vive a unidade, acho que é uma palavra-chave para essa questão da conciliação. Quando a gente vive uma igreja que concilia, a unidade é algo que tem que ser vivido constantemente para que realmente a gente encontre, como você usou a palavra pacífica também, né? Para que a gente consiga ser paciente e pacífico uns com os outros, com os diferentes, e por aí vai. E aí, pensando de uma forma mais estruturada e organizada, a gente entende que a conciliação ela é realizada através dos concílios. E aí, quando eu falo concílio, quem está na igreja metodista há um tempo sabe do que eu estou falando, né? E aí eu quero saber, vou até botar a pergunta aqui, se tiver alguém que nunca tenha escutado falar sobre concílio, escreve aí só para a gente ter uma ideia de com quem eu estou falando, né? Porque eu estou partindo de uma realidade que todo mundo está na igreja metodista e todo mundo sabe o que é concílio, mas se alguém não souber, escreve aí pra gente. E aí, o concílio seria uma instância que ele decide sobre a vida de muitas igrejas. Sempre preza pela democracia, né? E o concílio ele foi criado para a gente resolver as questões que vão surgindo ao longo do caminho. A gente é igreja, a gente é filho de Deus, a gente é cristão, mas sempre isso não quer dizer que a gente esteja isento de conflitos relacionais, de questões polêmicas. E o concílio seria essa instância que vai ajudar, através da justiça, através do diálogo, através da harmonia, a achar soluções através dessa conciliação, né? E aí, a nossa igreja metodista, falando especificamente da igreja metodista,
A gente possui concílios em vários níveis. Existe o concílio da igreja local, por exemplo, a igreja metodista delegado do governador tem o seu concílio, a igreja metodista de Bom Sucesso tem o seu concílio, e por aí vai. Existe o concílio a nível regional e também o concílio a nível nacional. E quem participa desses concílios e tomam as decisões nesses concílios são os membros da igreja metodista. E aí, nesses concílios, são discutidas as questões e cada membro dá o seu voto. E aí, a gente entende que, de acordo com a lição de hoje, essa necessidade de viver em harmonia que a conciliação traz, ela não é apenas uma. Ah, só existe a necessidade de se viver. De conciliar problemas na igreja, como eu falei no início. A gente vive em prédios, a gente tem vizinhos, e muitas vezes a gente também precisa conciliar conflitos. Nem sempre vai ser fácil viver é, em harmonia, né? Quando a gente vive em conjunto. Mas então essa necessidade não é exclusiva da igreja e nem da religião, mas também no nosso dia a dia também tem o exemplo da política, que é super necessário que exista essa questão de conciliar os conflitos, que muitas vezes a gente sabe que não existe. E aí é importante a gente falar isso na igreja, porque se a gente quer ser a luz do mundo, como é que a gente pode dar esse exemplo para o mundo, né? Ah, que legal. É muito fácil, na verdade, identificar problemas na política. Ah, a política, eles vivem pelos próprios interesses e não não conciliam os interesses do povo com o interesse da política. E aí é importante a gente, como igreja, ter isso muito claro no nosso coração, na nossa mente, de que isso é um princípio cristão. E a gente vai ver que isso existe desde a igreja primitiva e que, como igreja, a gente precisa ser sal e luz nesse mundo e trazer e sair, né, das quatro paredes e viver esses princípios bíblicos na vida mesmo, no dia a dia, como sociedade de uma forma geral. Julie chegou, bem-vinda, Julie. Então a gente entende que o exercício de conciliar ele deve ser constante para que a gente consiga sempre avançar como pessoas, como cristãos principalmente, né? Falando aqui de igreja, como cristãos, e colocar isso em prática nem sempre vai ser fácil, mas é um desafio diário que a gente precisa exercer. E aí agora, a gente, puxando aqui pro lado bíblico, nós vamos entrar no texto e aprender como é que essa conciliação, entender, como eu falei, né, que ela é um princípio bíblico e que acontece desde a igreja primitiva. E aí, lá no livro de Atos, os primeiros 15 capítulos desse livro, o capítulo do 1 ao 15, eles falam sobre a história da igreja primitiva, né? Paulo estava liderando essa expansão da igreja. E aí a gente vai falar mais especificamente da expansão desde o povo judeu até a chegada do evangelho ao povo gentio, que era o povo estrangeiro lá na cidade de Antioquia. E a cidade de Antioquia era uma cidade síria. E ela era tipo uma ponte, tipo, ela ligava a cultura do povo judaico com a cultura do povo gentio. Ela não tinha, ela não vivia nem o extremo dos estrangeiros, que era o povo gentio, nem o extremo da tradição judaica, dos judeus. E aí, a gente vai entender que essa cidade era um meio termo. E foi ali que eles começaram a quebrar certas tradições judaicas que não faziam muito sentido para quem vivia o evangelho de acordo com Jesus Cristo. E dessa forma a gente entende que esses dois povos, eles tinham culturas, eles tinham costumes muito diferentes uns dos outros. E aí foi necessária uma adaptação para que, quando o evangelho chegou lá para o povo gentio, para os estrangeiros, ele não seguisse para que esse povo estrangeiro entendesse o evangelho, ele não poderia ter essa linguagem tão judaica, aquelas tradições tão judaicas. O povo estrangeiro não era judeu, então ele não entendia as tradições judaicas. Então não fazia muito sentido que o evangelho chegasse a ele tão carregado dessas tradições. E por isso, eles precisavam seguir suas próprias tradições para que eles conseguissem realmente seguir o evangelho verdadeiro. E não apenas o evangelho da religião judaica, mas que eles pudessem viver aquela essência do cristianismo, né? E aí,
Então, para os estrangeiros não era tão necessário, né, seguir essas tradições. E aí, como eu falei que Antioquia era uma cidade que era ponte, foi até mais fácil eles conseguirem romper nessa cidade, porque nessa cidade não tinham muito, na verdade, tinham muitos estrangeiros, então eles não sentiam a necessidade de seguir aquelas tradições, né? Tinham gregos, enfim, tinham pessoas de várias outras localidades. Então, muitas dessas pessoas que agora estavam convertidas a Jesus Cristo, eles não tinham as tradições do judaísmo. E para esses judeus, quando viam o evangelho deles, para eles o evangelho era deles. Quando eles viam o evangelho chegando aos estrangeiros, aos gentios, e os gentios não seguiam as tradições judaicas, para os judeus era um grande problema. E aí, por isso, um desses judeus, um grupo de judeus, né, foi até Antioquia e começaram a pregar que a circuncisão era uma tradição judaica e era para os judeus era elemento essencial para a salvação. Então eles começaram a pregar que quem não fosse circuncidado não iria ser salvo. E aí, para a gente entender melhor, a gente vai agora abrir Atos 15. Na verdade, a gente não vai abrir agora, mas a gente vai ler daqui a pouquinho. É, Atos 15, do 1 ao 5. Porque o nosso texto base é Atos 15, do 1 ao 29. Só que é um texto muito extenso. E ele traz ele traz essa história desse concílio de Jerusalém, que foi tratar realmente essa questão da circuncisão. Se realmente os gentios deveriam ser circuncidados ou não. E para não entrar em pé de guerra, para não fazer uma divisão, eles fizeram um concílio. E para a gente entender um pouquinho melhor, nós vamos ler agora o capítulo 15, do versículo 1 ao 5. E conforme eu for lendo aqui a lição, a gente vai entendendo um pouquinho melhor esse texto. Mas depois vocês podem ler Atos 15, do 1 ao 29. Mas agora a gente vai ler só o Atos 15, do 1 ao 5, por conta do nosso tempo. Para a gente se situar um pouquinho no contexto bíblico. Vou ler aqui na minha Bíblia, Atos 15, do 1 ao 5. A controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo ouvido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés, que era essa questão de, acordo com a lei de Moisés, só seria salvo quem fosse circuncidado. Ou seja, então estava correndo uma controvérsia sobre a circuncisão dos gentios, que, de acordo com a lei de Moisés, não ia ser salvo quem não fosse circuncidado. Porque para os judeus, a circuncisão era uma marca muito importante, muito valiosa, era uma marca física, porque foi Deus que fez uma aliança com Abraão através da circuncisão. E aí, os judeus queriam que os gentios seguissem essa tradição. Só que nessa expansão do evangelho, né, a circuncisão acabou sendo uma grande questão, um grande problema que precisava ser conciliado para que não houvesse um racha na divisão, né? Porque eles estavam vivendo um momento muito importante de expansão do reino, do anúncio do evangelho. E se eles deixassem que a circuncisão, que era uma questão religiosa, entrasse como uma divisão ali,
o anúncio do evangelho, a expansão do reino de Deus poderia ter sido travada naquele momento. Mas eles tiveram sabedoria, eles tiveram discernimento e eles entraram em reunião, em forma de diálogo, em forma de concílio, que para tratar dessa divergência, né? E aí nesse concílio foi convocado, de um lado tinha Jerusalém, que exigia a circuncisão dos gentios, e do outro lado tinha Antioquia, que era a cidade ao norte de Israel que respondia pelos gentios, né? E os gentios eles alegavam que a circuncisão não era algo que precisava permanecer, já que Jesus Cristo já tinha superado essa questão. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai ler aqui o 15, a continuação, outro trecho, o capítulo 15, do versículo 6 a 11, para a gente entender que Jesus Cristo já tinha superado essa questão e de que eles realmente não tinham mais necessidade, eles não sentiam mais a necessidade de realmente seguirem uma tradição que não era deles, não era própria daquele povo. É, capítulos 15, do 6 a 11, que eu vou ler agora. A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, conhecendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós. E eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais poderão suportar em nós, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, como também aqueles o foram. Ou seja, eles não achavam que eles não acreditavam que existia necessidade de serem salvos apenas pela circuncisão, ou só ou que a circuncisão fosse uma condição para que eles fossem salvos. Mas eles criam aqui no 11: cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ou seja, os judeus eles não têm Jesus Cristo como Salvador, né? Como Messias que veio para nos salvar. Então eles acreditavam que eles necessitavam de outros artifícios, de outros, enfim, outras tradições. E os gentios já acreditavam que não, eles criam que Jesus Cristo era o salvador da vida deles, e por que eles precisavam de uma circuncisão, sabe? Aquilo não era nada ao lado do sacrifício que Jesus Cristo fez por eles. Então, aí, nesse concílio, né, através disso, quem falou, esse trecho que eu li agora foi Paulo, que falou. Então, nesse concílio, desculpa, gente, foi Pedro. Além de Pedro ter tido essa fala, os outros líderes de Jerusalém, como Tiago e João, entenderam e também reconheceram que Antioquia realmente não precisaria daquela tradição religiosa e que eles realmente poderiam criar as suas próprias tradições e aí sim criar. E aí a gente vai entrar na questão missionária, porque tudo isso que eles estavam fazendo, essa expansão do evangelho não nada mais era do que, né, uma expansão missionária, e que Antioquia poderia seguir a sua tradição e criar a sua própria liberdade missionária, anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, sem necessidade da circuncisão naquela época, né? Então, assim, eles conseguiram realmente se livrar das tradições que não faziam sentido para aquele povo e que acabariam limitando o avanço do anúncio do evangelho e do avanço, né, dos cristãos, do povo de Deus naquela época. Seria uma limitação que acabaria travando o que já estava sendo feito há tanto tempo. Então, e aí nesse concílio eles também decidiram que por um ponto de que Antioquia receberia liberdade, Antioquia também ajudaria o povo judeu que estava necessitado e e fizeram doações, né, de acordo com as necessidades das pessoas de Jerusalém na época. Então, assim, os dois lados conseguiram entrar no acordo, os dois lados se conciliaram e os dois lados, um ajudou ao outro. Então, o acordo foi totalmente importante para conservar a unidade da igreja cristã, tendo sempre, eles tinham sempre como norte, né, a oração, que era a principal. Então, assim, é, o,
é entender que, como igreja, os nossos concílios não são apenas decisões da carne, decisões humanas, mas que tem muita oração por trás, que tem muita inspiração divina e que tem muita direção e discernimento de Deus, porque não são decisões que são decisões simples, que não vão impactar, mas que vão impactar sim no evangelho e na expansão do reino de Deus até hoje. Nós, como igreja, estamos aqui, né? Não para, claro que para nos alimentarmos, nos satisfazermos, mas muito além, né? Nós aprendemos a palavra de Deus para expandir e anunciar o evangelho e o reino de Deus. Então, assim, entender que os concílios têm que ser baseados de acordo com a vontade de Deus. A Glaucia falou aqui que o pau quebrou, mas foi benéfico, é verdade. E aquela história, né? Nem sempre, nada é fácil. Mas se a gente tem a direção e o discernimento do Senhor Jesus, vai fluir, vai embora e vai acontecer. E foi o que aconteceu nesse concílio. Não foi fácil, teve. Os judeus foram até a cidade falar que o que eles falaram, que a tradição deles era certa, mas no fim o que aconteceu foi que o reino de Deus expandiu e glória a Deus por isso, sabe? Independente de vontades religiosas ou de pessoas, o que tem que ficar, o que tem que permanecer é a vontade de Deus, né? Em todas as esferas. Então, assim, aí complementando o que a Glauci falou, o pau quebrou, mas foi benéfico. É isso. É, não foi sem conflitos, foi com muito conflito, foi com muito quebra-pau, mas o movimento de Jesus ele foi se consolidando e foi se separando do judaísmo até conseguir se tornar algo autônomo. E dessa forma, a gente entende que quando uma igreja se reúne para um concílio periodicamente, ela precisa dialogar sobre a sua vida, sobre a sua missão, sobre o que está sendo necessário fazer, sobre suas decisões. Tem muitas vezes os concílios não vão ser legais, vai ter muita questão doutrinária para ser tratada, mas que muitas vezes são muito importantes, né? A gente acha que é chato, que para que a gente tem que discutir doutrina, mas muitas vezes são super necessários para que a gente rompa algumas barreiras e que o reino realmente se expanda verdadeiramente, né? Então, assim, tudo isso é necessário ser, na verdade, constante e, como a gente viu aqui, desafiador, né? Como esse exemplo do Concílio de Jerusalém foi algo desafiador, mas foi algo que rompeu. Então, assim, a gente precisa ter muita sabedoria divina para saber discutir as polêmicas que vão surgir na igreja. Muitas vezes os concílios são para discutir questões delicadas que não são fáceis e por isso que é importante que quem participe do concílio, agora falando assim da nossa realidade da igreja metodista, né? Só participa do concílio quem é membro da igreja metodista, porque muitas vezes são assuntos delicados e que é preciso ter muito discernimento, muita sabedoria divina. E aí, quando eu falo que um concílio por trás tem muita oração, é isso, ter muita intercessão por trás de um concílio, porque muitas vezes são assuntos delicados que se não tiver, que se for só pelo nosso achismo, só pelo nosso querer, muitas vezes as decisões vão ser tomadas apenas pela carne. Então a gente precisa estar muito atento a sempre ter uma vida de oração e a entregar sempre todas as nossas decisões, e aí falando de concílio, especificamente os nossos concílios sempre para Deus, para que seja sempre feita a vontade do Senhor, né? E as decisões sejam sempre tomadas de acordo com a vontade de Deus. Então, e aí, voltando aqui pro texto da lição, é preciso que a gente tenha muita sabedoria divina, que a gente busque muita sabedoria divina na hora de discutir conflitos, de discutir questões polêmicas, porque a gente vive, agora falando sobre igreja, a gente vive numa igreja que todo mundo tá ali se relacionando, todo mundo tá convivendo, é muito bom, é muito legal, mas algumas vezes vão surgir alguns conflitos. E a gente precisa, nesses momentos, ter sabedoria para discutir no momento adequado, no local adequado, buscar sempre um líder, buscar sempre uma autoridade para estar conosco, intervindo, e para que realmente essa palavra seja conciliada, né? Essa palavra aconteça de forma correta, né?
para que não exista fofoca, não exista nada dessas coisas, né? Porque muitas vezes no calor do momento a pessoa acaba querendo discutir e aí racha, e aí divide. Então, assim, que a gente tome como exemplo sempre esse trecho, Atos 15, que nos ensinou a usar o diálogo muito respeitoso, né? E como base. Porque muitas vezes, outra coisa que é muito complicada e que é muito difícil, que muitas vezes nos dias de hoje é difícil de acontecer, é a questão da gente ouvir, né? É um dos grandes desafios de hoje. É estar disposto a se calar por um momento para ouvir o próximo, para ouvir a história do outro, para ouvir o ponto de vista do outro. E muitas vezes as brigas acabam surgindo por isso. Ah, não, eu penso assim e é assim. Se você pensa diferente, eu penso X. Se você pensa Y, eu não vou nem discutir, porque não tem importância. O que você pensa não tem importância. E eu acho que nessa a gente acaba perdendo muita oportunidade. E aí eu tô falando fora da igreja mesmo, de levar o amor de Deus. Porque, ah, não, se o cara pensa desse jeito, por que eu vou falar do amor de Deus pra ele? Não, ele tá fechado. Quem disse que ele tá fechado? Será que alguém já falou do amor de Deus pra ele? Será que ele já teve a oportunidade de escutar? Será que eu tenho amor no meu coração pra pensar, pra abrir aqui uma vírgula no meu X e escutar um pouquinho do Y dele? Até pra criar essa oportunidade de falar do amor de Deus pra ele? Porque muitas vezes a gente fica tão fechado que a gente acha que o outro é que tá fechado, e não. A gente tá tão fechado e não consegue levar o amor de Deus para as outras pessoas. Então, assim, que a gente esteja atento, né? Que, cara, eu preciso escutar um pouquinho, eu preciso parar um pouquinho e escutar meu vizinho que tá ali com aquela música na minha altura, eu não tô suportando. Mas no momento de que você esteja com os ânimos mais calmos, né? Você consiga escutar as pessoas e se calar para até criar essa oportunidade de levar o amor de Deus para quem precisa, né? Então, assim, acho que é isso. A gente precisa ter muita sabedoria, buscar sempre discernimento, buscar sempre a Deus para que o nome dele seja exaltado em todos os momentos. E aí, para concluir, gente, deixa eu só beber uma água. Falei. Acho que a minha internet tá lerda hoje, né? Bom, para concluir, é importante que a gente tenha sempre em mente que é preciso conciliar. E que isso é uma tarefa urgente pra gente que é cristão e cristã. Comecei falando, né, que a gente precisa ser sal e luz nesse mundo. Então, que a gente tenha sempre os ouvidos atentos para escutar quem precisa, que a gente tenha sempre essa capacidade, exercite sempre, né, a questão de conciliar, para que mais e mais vidas sejam alcançadas, para que o reino de Deus seja expandido verdadeiramente, né? Eu comecei a aula de hoje falando, né, que não é fácil a gente viver em comunhão, viver em unidade. Nem sempre é fácil a gente se relacionar uns com os outros, porque muitas questões vão surgir, muitas discussões, controvérsias podem surgir. Mas isso é natural, isso vai sempre acontecer. Se a gente parar para ficar dando muita importância para as diferenças, a gente não vai conseguir evoluir, não no sentido de crescer mesmo. A gente não vai conseguir crescer em comunhão. Então a gente precisa estar sempre atento para não dar brecha, né, para brigas e discussões, mas sempre para conciliar com respeito, com amor, com igualdade. E o grande segredo que a gente aprende com esse texto é a ação de conciliar, né, de resolver as questões, dificuldades, as diferenças, sempre com muito diálogo, com muito respeito, com muito amor, mas principalmente nós somos cristãos no temor do Senhor, buscando a Deus como forma de nos direcionar, discernir e até de ter paciência para respirar e não cair nas brigas, nas discussões, enfim. Glaucio falou uma coisa super importante aqui. Divergência de pensamentos não podem nos dividir, não mesmo, porque, cara, seria muito chato se todo mundo pensasse igual, né? A gente não pensa igual, não adianta. Então, assim, que a gente entenda e saiba conviver com os diferentes e principalmente que a gente saiba demonstrar amor pelos diferentes. Acho que essa é a chave de nós cristãos, né?
Deus nos chamou para. Jesus veio ao mundo e amou a todos, então que a gente aprenda com isso, né? Com a ajuda de Deus, a gente pode ser um instrumento, sim, nas mãos dele. Através da misericórdia de Deus, nós podemos ser instrumentos dele para trazer a união para esse mundo, trazer a união para a igreja e principalmente, né, quando surgirem questões conflituosas, que nós sejamos a voz da conciliação nesse mundo, porque eu creio muito que Deus nos chamou para isso. E é isso que eu tenho para falar hoje. Espero que vocês tenham aprendido, gostado. Se tiver qualquer dúvida, pode falar aqui. Se surgir alguma dúvida depois, também pode falar. E agora eu vou orar para a gente encerrar. E muito obrigada pela presença de vocês. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, Senhor, de escola dominical, Senhor, porque a tua palavra é viva, Senhor, a tua palavra fala aos nossos corações, Pai. Espírito Santo de Deus, vem nos dar sensibilidade, Pai, para sermos uma igreja conciliadora, Senhor, para sermos pessoas, Senhor, conciliadoras neste mundo, Pai. Para que em nome de Jesus, Senhor, nós sejamos ouvidos, Senhor, para aqueles que necessitam, Senhor, e principalmente, Senhor, nós sejamos instrumentos, Senhor, que levamos o teu amor, Senhor, para quem necessita, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma a vida de cada um que está aqui nessa live, Pai, toma cada família, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, cada um aqui, Senhor, seja guardado e abençoado por ti, Senhor, e receba, Senhor, a revelação do teu amor, Paizinho. Nos guarda, Senhor, nos protege, Senhor, e abençoa, Senhor, já o culto de hoje à noite, Pai. Vai guardando, Senhor, o louvor, Senhor, vai abençoando, Senhor, a palavra que será ministrada hoje, Pai, e que em nome de Jesus, Senhor, seja tudo para honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso. Dona Sol. Agora que eu te vi aí, não sabia se você estava antes, eu ia falar bem-vinda, mas agora que eu te vi. Sim, Glaucio, o alvo é um só, né? Atingir a todos com o amor de Deus. E então é isso, gente. Só lembrando, nós estamos agora com o nosso curso Cultura da Igreja, toda quarta-feira, de 8 às 9. É pelo Zoom. A igreja está sendo aberta de 8 às 9 também. Aí tem que falar com a gente por conta da questão da quantidade. E quem quiser participar do curso é só falar comigo. E será até o dia 18 de novembro. E hoje à noite o nosso culto